Olá, amigos. Vamos à nossa videonade de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 1º de dezembro, iniciando aqui o último mês do ano. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Lembre-se de deixar o sino das notificações ativado. Sempre que tiver um conteúdo novo, você vai ser lembrado desse conteúdo. É um conteúdo sempre gratuito aqui dentro do canal. Então aproveite ao máximo, seja ele de aprendizado ou mesmo de leitura aqui do mercado por meio das análises. E em termos de aprendizado, você pode explorar ao máximo o conteúdo aqui existente. Aproveitando, nossa, hoje eu tô meio derrubado de uma gripe aqui. Há um tempo atrás, uma semana atrás era o Kaique, agora sou eu. Por falar em derrubar, vai derrubar essa oferta aqui de 40%. É o último dia hoje para você fazer a assinatura anual da DV Invest e ter todas as carteiras recomendadas, todos os relatórios de análise, relatório inclusive a IPO do Nubank, que saiu aí, um relatório fundamentalista do IPO do Nubank, carteiras de fundos imobiliários, carteira de BDRs, carteira de ações, seja fundamentalista, seja carteira técnica, fora as informações relevantes que tem dentro do aplicativo. Fora a questão que vai vir um aplicativo novo e ainda mais carteiras, mais relatórios, enfim, a gente só ampliando a gama de recomendações e de relatórios que a gente emite aqui para te dar um norte para as melhores decisões. E não é só carteira de ações de renda variável ou PDR, não. Tem também carteira de título público, a DV Soberano, que você também pode ter todo o seu processo de diversificação. Fundo imobiliário, renda fixa através de título público. Você tem a carteira do fundo imobiliário para ganho de capital ou para proventos, além das carteiras de ações, seja fundamentalista ou também a parte técnica, que a gente já tem duas carteiras bem longas aqui de prazo, que é a carteira exponencial semanal, é a melhor carteira de 2021 em termos de rentabilidade, em conjunto com a carteira perspectiva, que é mensal. Então aproveite ao máximo essa oferta, QR Code aqui ao lado, ou na parte de baixo aqui do vídeo, na descrição desse vídeo você vai ter o link para você garantir. Hoje é o último dia, acaba daqui a pouco essa oferta aí de 40%, não vai ter mais. Essa é a última vez que a gente faz isso aí. Seguindo agora, vamos falar nessa análise dos ativos que eu vou abordar nessa análise. Começando pelo Ibovespa, mini índice, mini dólar, na sequência, né, falando de futuros. E depois disso eu vou falar de PTR4, Vale 3, CIRI 3, BBDC4, MGLU 3, MRFG 3, BRKM5, GGBR4 e TSLA 34, que é a BDR da Tesla. Antes de dar início, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita ao máximo esse momento da vinheta para deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil de alguma forma. Deixe também seu comentário aqui embaixo, seja em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Agradeço demais a sua valiosa audiência. Então vamos lá, começando pelo Ibovespa, ensaiou aqui uma recuperação, é um sinal de fundo no gráfico diário, depois de ter feito aqui 3 candles subindo, fez 3 movimentos aqui, 3 candles descendentes. Na hora que veio para gerar o fundo, que estava indo bem, precisava fechar acima dessa média móvel de 13 períodos, foi lá e fechou próximo da mínima. Isso é um sinal de perda de força, isso é um sinal que ainda os vendedores estão mais fortes do que os compradores, que testou níveis de resistência, média, fundos anteriores, esse aqui também, nem desse aqui mais próximo que foi perdido ontem em termos de fechamento, não conseguiu ficar acima. Então isso representa ainda controle da situação por parte dos vendedores, aumentando a probabilidade de se ter algo mais para baixo, testar efetivamente o número redondo dos 100 mil pontos. Abaixo disso, suporte mesmo só lá nos 94. Eu fiz uma análise especial agora há pouco do Ibovespa, nesta tarde. Você pode acessar ela, falando o que esperar para a nossa bolsa no mês de dezembro, falando de estatística e tudo. Então não vou entrar em tanto detalhe em relação ao Ibovespa. O fato principal é, para o Ibov gerar algum indício de se ter uma mudança da atual tendência de baixa de curto prazo, precisa de um candle forte aí amanhã ou no máximo sexta-feira, mas principalmente amanhã, fechando para cima da média, fechando para cima dos 103.500, aumentando a chance de reverter a tendência, que é superar a máxima do último topo descendente, localizado em 106.400. Enquanto isso não acontecer, continuamos aqui olhando um pouco mais para baixo. Futuros. Mini índice aqui, ó, nessa última meia hora de pregão, depois que o Ibov estava fechado, caiu indo um pouquinho mais, 0,41. Ou seja, já pressionando um pouco mais a abertura do próximo pregão, se não abrir aqui de maneira forte. Na verdade está errado aqui, G60, 0,26, não foi 0,41.
Mas olha só o que aconteceu. Veio aqui em cima, rompeu tudo aqui, bateu na resistência e voltou tudo para baixo. Aquela questão, bateu na resistência, gerou sinal de baixa, foca em buscar a operação de venda. Topo descendente, principalmente, gráfico de 10 ou de 5 minutos ou pivô de baixa. E aí foi assim boa parte do dia. No início do dia até gerando possibilidade de compra, mas olhando para as resistências importantes aqui, ó, que foram as resistências que foram respeitadas, revertendo para atuar mais na ponta vendedora. Próximo pregão. E se chegar aqui no próximo pregão e gerar o quê? Um sinal de fundo. Opa, então vou focar em buscar a operação de compra. Bateu na região de suporte, que é de no patamar que vai de 100.770 a 100.390, essa região de fundo aqui, ó, bateu aqui, gerou sinal de alta, superação da máxima no candle anterior, possibilidade de ter algo para cima, sabendo que o primeiro desafio seria ali perto da média e junto ali de um fundo anterior por volta na região de 102,080. E aí focaria em que? Principalmente em fundo ascendente no gráfico diário. Gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, desculpa. Fundo ascendente, após um sinal aí de fundo no gráfico de 60 minutos, seria algo interessante. Para cima, no mínimo, esse fundo ascendente dos 100.800 pontos, que é o fechamento do pregão de hoje. E aí, se abrir caindo, focaria em venda ainda, mas desde que gere topo descendente mais próximo possível da média móvel de 13 períodos, um gráfico de 10 ou 5 minutos para fazer essa venda. Não iria muito para pivô de baixo, porque aí já o movimento já é longo para baixo, e vender lá embaixo ainda com expectativa de se ter uma melhor relação de retorno, pivô não seria a minha escolha. Seguindo para o dólar. Dia de hoje forte para cima, dólar 1,6%. Lembrando que a gente já está comentando aqui sobre o dólar. Expectativa, o que foi falado no radar da semana? Expectativa de se ter algo para cima. Inclusive lá dentro do relatório semanal que a gente gera dentro do aplicativo DV Invest, tem um relatório semanal falando dos top 5 do Ibovespa ações e falando do Ibovespa, dólar e juros, dando a visão geral da nossa leitura do mercado, usando logicamente aqui a nossa metodologia de análise, a metodologia DV. Falando expectativa. Qual é a expectativa para as próximas semanas? No caso do dólar, a expectativa mais positiva. Estava dentro desses viés mais positivos aqui, seja pelo gráfico diário ou gráfico semanal. Só que aí tem a zona de resistência importante aí pela frente, nesse momento aqui 5.748. E tirando a questão do ajuste, a gente está olhando aqui o dólar lá, um outro nível, eu falei lá no início foi 653. Se viesse para cima do 653 e passasse a gerar sinais de alta acima do 653, falado no radar da semana, foco em compra. E aí o teto disso, que pode bater e perder força. Um dos tetos aqui seria justamente o patamar de 757. Zona de resistência mais elevante, 757 pelo gráfico semanal. E olhando para o gráfico aqui diário, segue forte para cima, já conseguindo vir aqui para cima desse 714,5, indo para o gráfico de 60 minutos, movimento já longo de subida, então para fazer compra só olharia mais para fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, enquanto não quebrar essa sequência de mínimas ascendentes do G60, ou mesmo do gráfico de 30 minutos, focaria em compra, mas com fundo ascendente, pivô de alta não. Por outro lado, gerou o topo no gráfico de 60 ou de 30 minutos, vai ter um indício de ter algum processo de correção contra a tendência desse tempo gráfico do intraday, com suporte imediato na faixa dos 707, seguido de 692. Chegou nessa faixa de preço próximo pregão, caso aconteça. Gerou sinal de alta de novo, fundo ascendente no G60, foco em compra de novo. Focar em fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Essa seria a ideia em cima do dólar. Então esse seria o principal aspecto aí de se buscar alguma operação na ponta compradora, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas principalmente aqui, sem correção, no G60, sem ter uma correção, focaria em fundo ascendente. Abriu subindo, focaria mais em fundo ascendente. Espera uma correção aqui, ó, bateu na média, gerou sinal de alta, foca mais em compra de day trade no dólar. E para venda, lembrando, para venda é aquela questão de gerou sinal de baixa, aí sim começa a olhar para a venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, sabendo que vai ter alguns níveis de suporte pela frente e ficar atento nesses níveis de suporte. Amanhã aqui dentro do aplicativo do DV Invest, entre 9 e 10 horas da manhã, a gente solta todos os dias o giro dos futuros. Depois da abertura do pregão, a gente faz uma nova avaliação e direciona aí sobre a questão das operações no dólar e no índice, no giro dos futuros. Acompanhe lá dentro do aplicativo. Seguindo agora para falar das ações. Primeiramente, PTR4, ação
Hoje fechou em alta de 0,58%, foi lá em cima, superou tudo aqui, fez a máxima em 30,67, mas perdeu força. Deixando aí um candle de reversão chamado de estrela cadente, perda da mínima desse candle, que é um sinal de fraqueza por parte dos compradores. Vai lá em cima, não consegue sustentar o preço lá em cima, vendedores entram pressionando e termina gerando o preço de fechamento mais próximo da mínima, então trazendo a expectativa de se poder ter um movimento de baixa. A perda da mínima do pregão de hoje seria uma das formas de stop de proteção de lucro para quem está comprado no swing trade. Então colocar o stop em R$ 29,47. Para abrir uma nova compra desse ativo no swing trade, eu aguardaria o quê? Isso aqui, ó, fundo ascendente, para abrir alguma compra mais próximo possível ou testando a média móvel de 13 períodos a formação desse fundo ascendente. Então não abriria compra agora para swing trade em cima de PETR4. Seguindo para Vale 3, a ação fechou hoje com um leve alta de 0,4%, segue ainda dentro do movimento mais mascado para cima, que é a questão de estar dentro de uma tendência de baixa no semanal e dentro do movimento de correção dessa tendência, que a gente não dá para se esperar muito desse movimento de subida. Mas ela pode até começar a ganhar força, bater na média, que já é a resistência 74,50, ou mesmo na região de 76,28, 76,30, que é outro nível de resistência do papel. Por enquanto, apontando mais para cima. Qualquer posicionamento de stop nessa operação, uma das alternativas mais bem posicionadas em termos de suporte seria essa mínima aqui de ontem, colocar o stop em R$ 68,68. E quem está querendo abrir compra aqui, vir aqui para cima dessa região, seria algo positivo para tentar pegar algo ali para a região de principal resistência do gráfico diário, seria perto dos R$ 75. Tem um gap aqui na faixa dos 73, 78 antes. Aqui, ó, por volta dessa faixa de preço tem um gap. E para mudar o stop daqui, aguardaria mais 1 a 2 candles para fazer aí a chamada mudança de última mínima ascendente do gráfico diário, para ir mudando o stop da operação. Seguindo agora para falar de City 3, que é uma venda que a gente segue em aberto. Ela veio aqui para gerar um sinal negativo, mas seguimos agora dentro do... Ela veio um sinal negativo, só que na hora que veio para voltar para cima dos fundos que ela tinha perdido, ela foi lá e entrou pressão vendedora, chamada mudança de polaridade, resistência. Fecha abaixo da mínima pregão anterior, vai aumentando a probabilidade de bater no objetivo da nossa venda. Então vamos aguardar aí o próximo pregão para possível saída e encerramento dessa posição de venda da Cyrela, que está dentro da tendência de baixa, lembrando a operação a favor da tendência. Bradesco, pregão de hoje, queda de 0,4%, segue também sem conseguir ganhar força para cima da média, então vai apontando mais para buscar os níveis de suporte aqui. Ó. O caminho mais provável é na região de 19,38 até o patamar de R$ 19,12. Então, por enquanto, o Bradesco basicamente retomando aqui um cenário mais negativo, perdendo a mínima do fundo anterior, do último fundo ali ascendente, e já dando um indício de força por parte dos vendedores, tal, tentar voltar para cima da resistência. Não conseguiu. Médio fundo anterior não conseguiu e ainda fecha aqui mais para baixo, perto da mínima, aumentando a chance de queda. Então, viés mais negativo, não vejo oportunidade de compra de swing trade em BBDC4. MGLU3. Pregão de hoje, queda de 11,8%. Segue aí estilingando para baixo, sem sinal agora de alta na MGLU3. Quando eu falo lá atrás, assim, ó, se for gerar compra, aqui seria uma das alternativas, sendo mais agressivo, compra contra a tendência, tem um risco maior. E aí quando eu falo assim, ó, mais importante da compra contra a tendência, uma da entrada contra a tendência é você respeitar o stop. Já é importante você respeitar operando a favor da tendência. Imagina contra a tendência. Por quê? Porque se está esticado para baixo, ele pode esticar muito mais ainda para baixo. E continua desse jeito, ativo muito forte para baixo, semana já com 14,64%, até agora sem sinal de reversão. Não tem sinal de reversão. O primeiro sinal de reversão aqui seria superar a máxima que é na anterior, depois de enfraquecer a queda depois desse candle. Compraria aqui a superação das máximas desse candle? Não, não compraria ainda não. Porque o stop ficaria muito longo para o papel. E Dalton, onde é que fica o próximo suporte? Vou pegar aqui gráfico mensal, o próximo suporte está aqui na mínima em R$ 6,23. R$ 6,23 é o próximo suporte. Aí o outro suporte seria essa região aqui de vários testes de meses aqui anteriores, lá na faixa dos R$ 5,60. Então são os suportes mais próximos e mais relevantes que essa ação tem para um possível repique de alta no gráfico diário ou até mesmo semanal. MRFG3
ação que vai perdendo força, perdeu ali no gráfico mensal a mínima do mês passado, já tem um processo de correção, apesar da sua tendência de alta de médio a longo prazo, ela está num processo de correção. Assim como aconteceu aqui, ó, ela está num processo de correção que aumenta a chance de vir testar ou se aproximar da média móvel de 13 períodos. Então, deteriorando o cenário de curto prazo, que já é numa tendência de baixa, acelerou bastante o movimento de baixo pregão de hoje, queda de 7,21%. E aqui em cima esse gap de baixo já vai ser um nível de resistência. Para dar algum indício de voltar a ficar interessante para a compra do swing trade, precisa retornar para cima dos 24,45 e gerar sinal de alta acima desse patamar. Antes disso, não vejo entrada, a não ser que seja para arriscar a operação contra a tendência mais próximo possível de um nível de suporte. Qual o nível de suporte que eu considero mais relevante? O primeiro está aqui em 21,63, mas aí teria que afastar mais ali da média. Ideal que fosse lá entre R$ 20,85 e R$ 20,50 para comprar algum fundo, algum sinal de superação da máxima do que no anterior. O próximo ativo, o BRKM5, foi o ativo mais votado aqui no meu perfil, ou da Alto Vieira, ou da Alto Vieira. Foi o mais votado para ser mencionado na análise de fechamento, ser analisado, né? Ativo mais analisado para ser comentado aqui ser analisado nesse fechamento de pregão. A ação reverteu uma sinalização de topo, mas está entre as médias, então não vejo compra ainda. Eu me interessaria muito mais por compra de swing trade nesse ativo se fizer isso aqui, ó. Ou se ficar aqui de lado e aí depois gerar um pivô de alta. Aí eu animaria mais para abrir alguma operação de compra na Braskem. Antes disso, não tenho muito interesse ainda, apesar de estar dentro do movimento de alta no semanal, mas também com um nível de resistência muito próximo. Então, assim, relação risco-retorno aqui está bem complicada, na minha opinião. Entre as médias no semanal, entre as médias do diário, começa a ficar um pouco mais apertado. Então, eu prefiro deixar o mercado aí se decidir para atuar mais a favor de uma expectativa realmente maior de alta no curto a médio prazo no papel. E vamos ver se ela consegue aí nos próximos meses conseguir proporcionar aqui no gráfico mensal, que é esse que eu estou exibindo, um fundo ascendente. Seguindo para a GGBR4, Gerdau, a ação aqui está em cima de toda uma zona de resistência. Observe de novo, ela vai lá, faz sombra superior, vai lá em cima, oscila lá em cima, tem negócio lá em cima e perde força e fecha na mínima, criando a chance de ficar ainda enrolada aqui. Da mesma forma que eu falei na Braskem, se fosse passar algum tipo de compra aqui nesse papel, o meu maior interesse seria por compra de fundo ascendente, no mínimo acima dos R$ 26,25. No mínimo acima dessa região aqui, ó, 26,25 a 26,30. Seria o lugar mais interessante para abrir compra. Como é que seria isso, Dalton? Vem aqui para cima e faz fundo ascendente, ou fica aqui acima e já gera pivô de alta acima dessa região, superando isso aqui, essa máxima. Nesse momento, apesar da tendência de alta de curto prazo bem travada, ainda não me geraria compra de imediato a Gerdau. E para quem está comprado no swing trade, se for colocar um stop mais bem protegido, seria aqui abaixo dessa mínima. E aí, se quiser um menos, que ainda tem uma proteção de suporte das médias, enfim, de um retorno do preço, abaixo dessa mínima aqui, que seria lá em 25,32 ou em 25,12. Desculpa, 25,10. E por último, BDR, falando aqui de Tesla. BDR da Tesla, queda hoje de 2%, bateu de novo na resistência. Fez aqui um engolfo de baixo. A confirmação desse engolfo, perda da mínima desse candle aumenta a chance de queda. Mas para gerar realmente um sinal maior de ter algo para baixo, ela precisa perder essa região aqui dos 186,11, que é um ponto que você pode inclusive trabalhar com stop, se quiser colocar stop aqui. Ou outro stop, se fechar abaixo da média móvel 3 períodos, gerar nova mínima, também seria um sinal de saída de uma posição comprada no swing trade em Tesla. E lembrando que a análise que eu fiz anteriormente, ela tem um movimento muito longo de subida no gráfico semanal, e isso aqui apoia o quê? Aumenta a chance de se ter um movimento mais lateral ou mesmo de baixa de correção, vindo aqui para testar a média. Então o risco de comprar aqui agora está maior. Para fazer algum tipo de compra aqui ou rompimento dessa máxima do pregão de hoje, anulando esse topo, esse engolfo de baixo, para tentar pegar algo para cima, colocar o stop abaixo da mínima do candle que fizer essa reversão, para tentar pegar algo ainda para cima. Mas o ideal seria acontecer uma correção um pouquinho maior no semanal para fazer até compra pelo semanal, para ficar semanas posicionado aí no papel. Guardando ali mais próximo, a entrada mais interessante será mais próxima da média móvel exponencial de 13 períodos.
É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Só para mencionar aqui na Tesla, resistência nos 202 e depois na faixa dos 209,50. E depois disso tem um gap aqui na faixa dos 211,37. São as resistências aí mais próximas. É isso, um grande abraço. Lembre-se aqui de aproveitar o último dia, a última noite basicamente dessa oferta. Encerra hoje, acabou, não tem mais como aproveitar essa assinatura aí DV Invest durante um ano com 40% de desconto. Aproveite ao máximo. Grande abraço e até a próxima.